E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. É fascinante pensar na forma como o nosso cérebro percebe o tempo e o trauma, né? Quase sempre a gente enxerga o passado como um bloco gigante de concreto, fixo e imutável, algo que dita rigidamente quem somos hoje. Mas e se isso for apenas uma visão, digamos, bem limitada? E se a gente pudesse desafiar essa ideia linear do tempo para curar aquelas feridas antigas? O foco central da nossa análise de hoje explora exatamente isso, o futuro inevitável que muda o passado, através da PNL. Vamos descobrir juntos como a criação de um futuro inevitável tem o poder incrível de alterar o significado daquilo que já aconteceu. Para organizar a nossa jornada de hoje, nós vamos passar rápido por esses pontos. Primeiro, a ilusão do passado. 2, o paradoxo da esperança. 3, tempo quântico e PNL. Depois, no 4, vamos ver que o futuro cria o passado. 5, consentir e ressignificar. E para fechar no ponto 6, uma nova versão da vida. Certo, vamos mergulhar logo no primeiro ponto, a ilusão do passado. A mente cria a história. Para desvendar isso tudo, a gente precisa primeiro reconhecer uma experiência humana super comum, que é aquela sensação de estar em uma prisão por causa de eventos difíceis. O material base da nossa análise de hoje é o trabalho do Dr. Carl Buchheit sobre PNL transformacional. E ele traz uma premissa bem radical logo de cara. O que realmente aconteceu no passado é, na verdade, muito maleável. Aqui no Ocidente, nós temos a mania de considerar o passado como um fato consumado, a causa totalmente imutável no nosso presente, não é? Só que os registros da psicologia mostram que a nossa memória é só uma seleção de dados hiperfiltrada e totalmente subjetiva. O passado, de fato, só existe agora, no momento presente, dentro da nossa cabeça. Para colocar isso em perspectiva, tem um número impressionante do biólogo celular Bruce Lipton. Prestem atenção. A nossa mente subconsciente processa cerca de 20 milhões de estímulos ambientais por segundo. 20 milhões. Mas a mente consciente consegue interpretar apenas uns 40 deles nesse mesmo segundo. Loucura, né? Isso significa que a nossa mente é obrigada a selecionar um conjunto minúsculo de fatos para perceber e, a partir daí, criar a narrativa da nossa história pessoal. Ou seja, a história do que aconteceu com a gente é construída ativamente a cada milissegundo. Isso nos leva à segunda parte, o paradoxo da esperança e o medo de curar o passado. Se a gente se aprofundar um pouco mais dessa construção de histórias, nós esbarramos numa barreira psicológica fascinante. O material revela uma preocupação totalmente inconsciente com a perda da esperança de um passado melhor. É o seguinte, muitas vezes, quando nós temos dificuldade de mudar um comportamento doloroso, existe um conflito interno ali. Nós tememos perder algo no futuro se a mudança acontecer hoje. A PNL transformacional aponta que o nosso maior medo é, na verdade, abandonar aquele desejo secreto de que a nossa história dolorosa, de alguma forma mágica, acabe tendo sido diferente. E acreditem ou não, é exatamente essa esperança irreal que mantém as nossas velhas feridas abertas sangrando no presente. Seguindo em frente, chegamos à seção 3, tempo quântico e PNL, a seta bidirecional. A grande questão agora é como soltar essa esperança irreal e finalmente curar a ferida. Para entender isso, a gente vai buscar apoio na ciência. Pensem só, na física clássica, a física newtoniana, o tempo funciona como uma via de mão única, uma seta que só vai para frente. As causas vêm antes dos efeitos, certo? O passado empurra a gente e nos tranca numa trajetória fixa. Mas a nossa análise explora o fato de que, em um modelo quântico, o tempo é bidirecional, é uma via de mão dupla. O futuro não é só um resultado lá na frente. Ele literalmente tem a capacidade de influenciar e reorganizar o presente e, consequentemente, a narrativa do nosso passado. Vamos até desacelerar um minutinho aqui para entender essa física quântica porque é simplesmente genial. Desde a década de 1930, os físicos notaram que os elétrons não apenas geram campos elétricos, mas interagem ativamente com eles. Aí, em 1933, Paul Dirac explicou como o campo de radiação pode criar novos elétrons. Mas o grande choque mental veio em 45, com os cientistas Wheeler e Feynman. Em um experimento famoso, eles demonstraram um átomo emitindo luz, que foi absorvida por um segundo átomo lá no futuro. O detalhe alucinante, esse segundo átomo essencialmente enviou uma onda de volta no tempo para o átomo original. Traduzindo do jargão da física, o futuro literalmente influenciou o passado para criar o momento presente. Dá para acreditar nisso? Bom, chegamos ao ponto central. Seção 4. O futuro cria o passado. O poder da atração. Essa base da física quântica nos traz de volta para a mente humana. O nosso material-fonte pega essas leis quânticas e aplica direto na psicologia. E argumenta, assim como o pensador Terence McKenna já fazia, que o futuro, na verdade, atrai o presente para si mesmo, em vez de o passado vir empurrando tudo pelas costas.
É literalmente como se uma versão nossa do futuro estivesse chamando a gente para um alinhamento com ela. E na prática, essa mecânica é extremamente fortalecedora. Vejam bem, o presente não é só o que sobrou de ontem. O presente é o grande ponto de poder. É exatamente onde as nossas escolhas acontecem. Quando a gente seleciona um futuro desejado, essa imagem lá na frente começa a organizar ativamente o próprio passado dela, que no caso é o nosso presente de agora. Quando nós fazemos essa escolha, todo o nosso sofrimento atual ganha um novo contexto. Os problemas de hoje deixam de ser becos sem saída trágicos e viram passos absolutamente necessários e inevitáveis para alcançar aquele futuro que a gente escolheu. Faz sentido, né? Agora vamos para a parte prática na seção 5, consentir e ressignificar, dissolvendo as resistências. É claro que entender a teoria é fantástico, mas como a gente tira a dor do papel e transforma tudo isso em ação de verdade? A PNL transformacional tem um caminho bem desenhado para isso. O primeiro passo, que é inegociável, é consentir com o passado. E atenção redobrada aqui. Consentir de forma alguma significa ser conivente, passar pano ou aceitar passivamente a dor, viu? Significa simplesmente admitir os fatos crus. É conseguir dizer, sim, isso aconteceu. Acontece que é quase impossível mudar uma experiência se a gente vive resistindo ativamente a ela. Quando nós consentimos com a realidade do evento, aquela resistência instintiva simplesmente se dissolve. E é aí que a mágica acontece, permitindo o próximo passo, intervir e reponderar as conexões neurais que dão significado àquela memória. E existe um conceito brilhante usado no meio desse processo que eles chamam de resultados positivos pretendidos. A ideia é parar de tratar velhos traumas e comportamentos defensivos como se fossem defeitos do cérebro. Pensem o seguinte: todo comportamento, por mais limitante ou até destrutivo que pareça para nós hoje, foi originalmente uma solução genial e proposital que a nossa mente inventou no calor do momento para garantir a nossa sobrevivência em uma época de crise lá atrás. Eles são só isso, soluções desatualizadas, fósseis mentais na psique. Olhar para a nossa própria história com esse nível de respeito acaba de vez com a nossa guerra interna e abre as portas para a mudança real. E isso nos leva à reta final da nossa análise. Seção 6, uma nova versão da vida, reescrevendo a jornada. Aqui, a gente chega ao ápice dessa metodologia, o que vai muito além de só traçar metas diferentes. É sobre a gente conseguir criar uma versão completamente nova da nossa própria existência. Isso traz um nível de fluxo e liberdade imenso. A PNL transformacional trabalha mostrando que, ao reajustar o peso daquelas sinapses lá no cérebro, memórias virtuais de um passado alternativo e bem mais acolhedor podem perfeitamente coexistir lado a lado com os fatos dolorosos reais. A gente não apaga a história, ninguém perde a memória aqui, só que ao reestruturar o significado das coisas e focar na certeza de um futuro já curado, a nossa carga emocional de sofrimento despenca absurdamente. E esse é o verdadeiro poder de reconhecer a força da nossa consciência criativa. Quando a gente percebe que nós não somos meras vítimas presas e empurradas por um passado trágico, mas sim pessoas sendo fortemente atraídas por um futuro poderoso, a nossa visão de mundo muda completamente. A reflexão que fica dessa nossa análise é exatamente essa. Em vez de gastar uma energia absurda numa luta inútil para tentar mudar o que já não pode ser mudado, que tal olhar para frente, direto para o nosso verdadeiro ponto de poder? Que futuro inevitável nós poderíamos escolher hoje, que organizaria perfeitamente nosso presente e de quebra curaria de vez o nosso passado? É o tipo de provocação que transforma a nossa forma de viver e com certeza deixa todo mundo louco para explorar essas ideias bem mais a fundo. Nos vemos na próxima análise.